E eu tô aqui, me lembrei do que a gente estava conversando antes, né? Da questão dos sistemas envolvidos com autocontrole, função executiva estarem prejudicados. Pode ser que sejam prejudicados. A pessoa não precisa estar obesa para ter esses sistemas prejudicados, né? Ela pode estar com sobrepeso ou não sei qual que é o termo técnico, se ela tiver... Sobrepeso? Não, sim. Magra... Eutrofia. Sim. Uhum. E existem estratégias para melhorar, para desenvolver essa nossa capacidade, que já sejam utilizadas, né? Porque a gente comentou da estimulação transcraniana, mas pensando assim enfim, estratégias terapêuticas de um modo geral para a pessoa desenvolver o autocontrole, pelo menos nesse contexto específico. Técnicas cognitivo-comportamentais, com certeza, né? E é super importante. Se o indivíduo, ele tiver um tratamento, né, dietoterápico e com um psicólogo que faça TCC, é melhor ainda, obviamente, né? Porque a gente consegue associar e potencializar. Mas eu vou falar da minha área, que é a parte que me cabe ali da alimentação mesmo. A gente pode usar várias estratégias comportamentais, especificamente na questão da alimentação. Vou fazer um parênteses que tem um estudo que os resultados não foram promissores, mas eu acho bem legal, que era um treinamento para potencializar a função executiva para tratamento da obesidade. Né? Bem interessante. Mas qual que era o treinamento? Agora não sei, né? Porque, eu falei, mas faz muito tempo que eu li isso. Eu fiquei curioso. É porque, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma estratégia, de uma ferramenta que pode ser utilizada para o fim de melhorar pelo menos alguns aspectos de autopercepção, de regulação emocional e de autocontrole, talvez, ou pelo menos controle atencional, que é a meditação mindfulness. Isso, por exemplo, é uma ferramenta que é utilizada para perda de peso de um modo geral, talvez até num quadro de obesidade? Sim, pode ser utilizado o mindfulness, né? Tenho até uma colega que trabalha, que é instrutora mindfulness, a Natasha Fonseca, que ela é ótima, e trabalha com isso, que são técnicas de atenção plena, né? Então, que o indivíduo vai focar realmente, né, a atenção ali e ao presente, e isso também é um preditor para conseguir reduzir a ingestão, né? Eu brinco quando eu tô em festa, se eu tô conversando com alguém, passa um canapé assim que o garçom tá servindo, né? Eu digo assim, se eu não vi, eu não comi, né? Então, assim, aquela coisa, a gente acaba não tendo essa percepção, e isso é muito importante. Isso é um conceito da atenção plena, né? E é, né, um método que é cientificamente comprovado. Uma coisa importante para falar é que tem alguns nutricionistas que se utilizam de um livro que foi por 2 nutricionistas americanas, mas que não tem, assim, projeção acadêmica nenhuma, é o comer intuitivo, né? Isso não é algo que tem suporte por nenhuma sociedade, né? Eu vi isso no seu Instagram. Não existe suporte nenhum científico, né? Porque ele não tem nem plausibilidade biológica para existir. Que, por exemplo, ele diz assim, respeite sua fome. Só que se a gente for pegar na obesidade, a gente tem alteração de mecanismos de fome e saciedade, né? Não só a questão da percepção, mas também de hormônios, né? Peptídeos. Então, por exemplo, a gente tem uma hiperleptinemia, que é anorexígeno, ou seja, suprime a fome. Só que a gente sabe que o indivíduo se encontra resistente a ela. Então, se ele comer sempre que ele tem fome,
Ele vai comer mais. Ele vai comer mais. Certo, então assim, entendi. E assim, tu é neurocientista, né? Claro. A primeira coisa para algo ser testado, ela precisa ter plausibilidade biológica. Claro, com certeza. E ele já não tem. Então, realmente, essa história de comer intuitivo certamente não vai valer para todos os casos. E nunca foi uma coisa assim que pegou no Brasil, porque isso, assim, dentro da comunidade científica não existe a menor dúvida que isso não é sequer uma intervenção, né? Se tu for olhar o posicionamento de todas as sociedades internacionais, nenhuma delas sequer cogita isso, porque isso não é uma intervenção. Certo. Pode ser entendido, algumas pessoas que estudam, que são mais sérias lá fora, estudam como um domínio do comportamento alimentar, né? Ou seja, uma característica do indivíduo. Fulano come, né? Mas para fazer isso, ele precisa ter uma boa autorregulação. Né? Porque só com uma boa autorregulação, ele precisa ter um controle inibitório ok, né? Ele precisa ter... ele não pode ter uma reatividade aos alimentos. Só que existe toda uma neurobiologia por trás da obesidade que não faz a menor... que é incompatível. Né? E isso não é visto como tratamento em todos os lugares sérios fora do Brasil. Foi mais uma das modas né, da criatividade brasileira. Caramba, é cada uma, né? E eu fico assim... Tem coisas que as pessoas falam, daqui a pouquinho a gente vai... Óbvio que eu vou querer falar desse assunto com você, que é sono, e eu ouço as pessoas falando coisas sobre o sono que eu não sei nem de onde tiraram. Pelo menos isso você sabe a fonte. Fala, teve um livro. Tem coisas que as pessoas falam que eu fico assim, meu Deus, eu não sei se alguém falou alguma coisa e um segundo entendeu errado e aí o negócio foi disseminando e acaba virando um mito, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente vai lá, que eu sei quando eu vou deixar para falar do sono por último, porque eu sei que a gente vai acabar empolgando. Antes disso, relacionado a isso, aproveitando a sua enorme expertise em ritmo circadiano e tudo mais,